Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao nosso estudo bíblico de hoje, Igreja Presbiteriana de Olaria. Hoje, no nosso estudo, nós vamos encerrar o estudo de 1ª e 2ª Coríntios. Ok? Vamos encerrar 1ª e 2ª Coríntios no nosso estudo de hoje. Certo, meus irmãos? Então, participe com a gente aí. Esteja convidando sua família, seus amigos, para participar com a gente, tá bom? Então, hoje, encerramos 1ª e 2ª Coríntios, o nosso estudo, e vamos iniciar, depois das nossas férias, que vamos sair de férias. Na semana que vem nós não estaremos aqui, nem na outra, mas teremos o culto, normalmente. Alguns irmãos estarão realizando o nosso culto de quinta-feira, estudando a palavra, e depois a gente retorna estudando Gálatas. Nós até íamos começar Gálatas hoje, mas achamos melhor assim, terminar hoje. O nosso tema é a fraqueza e a força, o poder, em 1ª e 2ª Coríntios. Um tema que Paulo muito falou, nessas duas cartas à igreja de Corinto. Então aguarde aí, daqui a pouco estaremos iniciando o nosso estudo de hoje. Terça-feira temos um encontro jovem na igreja. Terça-feira que vem estaremos e transmitindo a reunião de oração, toda terça-feira. Começa às 19h a nossa chegada, mas nós transmitimos a reunião de oração a partir de 19h30. Culto presencial dominical, domingo que vem, às 19h, com a celebração da Santa Ceia. Dê o seu nome e participe também do nosso culto no próximo domingo, às 19h. Agora o culto presencial passa para a noite, para o horário da noite. Pela manhã, temos a nossa volta às aulas presenciais da Escola Bíblica Dominical, ok? De 9h30 às 10h30, você vai direto para a sua classe. De 9h30 a 10h30, você vai direto para a sua classe. Lembrando que no salão social, classe dos homens. No templo, classe das mulheres. Atrás do templo, no salão de educação cristã, 1º andar, classe doutrinária. E em cima, no 2º andar, no andar das crianças, a classe das crianças, neste domingo, dia 8 de novembro. Bênção pura. Graça e paz, irmãos. Então vamos lá. Natal, já é Natal na Igreja Presbiteriana de Olaria. Já estamos aí no mês de novembro e teremos o nosso culto de gratidão, culto de Natal, dia 25 de dezembro, às 19h. Todos já estão convidados. Já é Natal na Igreja Presbiteriana de Olaria. Natal todo dia. É alegria, é celebração, é gratidão, é Jesus Cristo. Jesus é tudo para nós. Contribua, compartilhe, O dízimo e oferta é um ato de compartilhar. Então, compartilhe os seus dízimos e suas ofertas, depositando, transferência bancária, pessoalmente nos cultos, contribuindo. Você que não pode ir ao culto através do depósito bancário, no Banco Bradesco. Todos esses ministérios são auxiliados pela nossa igreja. Temos irmãos trabalhando em Portugal que nós contribuímos. Jaqueline, a missionária da MEVA, a Missão Amor e Fé,
Amigos do Sertão, Jocum, Missão Peixes, agora com Iris e Tiago, que são membros da nossa igreja, a PMT e a Junta de Missões Nacionais e o próprio presbitério também, sul de Nova Friburgo, né, através de ajudar as igrejas menores a continuar o seu trabalho, porque a nossa igreja contribui com todos esses trabalhos, fielmente com o Supremo Concílio, com o nosso presbitério, né? Temos também compartilhado com as nossas contribuições financeiras. Se inscreva no nosso canal do YouTube, IP Olaria NF. Faça lá a sua inscrição, meu irmão, e depois você vai poder assistir na sua casa, no seu computador, na sua televisão, pelo YouTube, os nossos cultos. Lembrando que o culto de terça nós não colocamos, porque é uma reunião de oração e são assuntos específicos daquele tempo, ok? Amanhã o pastor estará na igreja a partir de 9 horas. Devo chegar um pouco mais tarde, porque eu tenho dentista 8h30. Mas eu creio que umas 9h30 já estamos lá, ok? Até 12h30. Então, encontramos irmãos lá para a gente estar junto, bater um papo, ok? Então está aí nosso canal do YouTube, nossos ministérios de apoio, nossas contribuições financeiras, nosso culto de Natal, que já está próximo, a gente já está em novembro, irmão, já é mês que vem. O Natal já é mês que vem, não é? Nossa volta às aulas presenciais, nosso culto dominical presencial, nosso encontro jovem de terça-feira, estudo da palavra de quinta-feira, reunião de oração às terças-feiras, vamos transmitir agora da igreja, né? Atenção, homens, Novembro Azul, né? Estávamos na campanha mês passado, esse mês é Novembro Azul, cuidar da saúde também é coisa de homem. Coragem, meu irmão. Atenção, os irmãos, aí vamos cuidar da nossa saúde. E as irmãs incentivar os maridos a Isso. irem ao médico. Para isso nós precisamos da esposa. A esposa que tem que marcar a consulta, a esposa tem que levar o marido, porque os homens não gostam muito de ir no médico. Quase ninguém gosta, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Atenção, irmão José Correia e Dionéia Lopes. Parabéns, aniversariaram ontem. Fizeram ontem mais um ano de vida conjugal. Parabéns aos nossos irmãos amados. Sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Hoje, aniversário da irmã Dionéia Lopes da Silva. Parabéns, amada irmã Dionéia, que hoje está completando mais um ano de vida. Está aí o nosso Novembro Azul. Deus abençoe a todos. Zé Correia, seu aniversário. Então, ontem, eles fizeram Dionéia e Zé Correia fizeram aniversário de casamento. E hoje é o aniversário da irmã Dionéia. Parabéns aí, irmã, que hoje está aniversariando. Daqui a alguns minutos, estamos começando então o nosso culto de hoje. Aproveite, compartilhe, já está na hora, passou rápido. Compartilhe aí, convide as pessoas para o culto. Aqui, por favor. Vamos então iniciar. Sejam todos bem-vindos. Graças a Deus. Vou aqui fazer uma saudação antes de começar. Flávia Abreu, Altelina, graça e paz. Manda aí notícia da Alvarina pra gente. Elda, Flávio Guedes,
irmã Cacilda, saudando os irmãos, irmã Terezinha, irmão Aurélio, irmão Manuel Vilarinho, Alexandre Vilarinho, Deus abençoe, meu irmão. Grande abraço, Elda, João Luiz, Marileia, Adriana. Adriana também que aniversariou. Foi que dia aniversário de Adriana? Segunda-feira. Parabéns, Adriana. José Correia, Dalva, tá todo mundo, Geni Leão, Sandra Morim. Sejam todos bem-vindos, irmãos. Aproveite agora para compartilhar. E a gente, então, está começando. Rosicléia Marque, Deus abençoe, minha irmã. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite, irmãos. Boa Deus noite. abençoe a todos. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Vamos bendizer o nosso Deus, exaltando o nosso Deus nesta noite. Vamos começar cantando em adoração, ó Rei sublime, em majestade e glória. Vamos iniciar adorando ao Senhor, né? Amor, o controle da televisão tá aí? Está aí do seu lado. Tá aqui. Deixa eu aumentar que tá bem baixinho. Vamos adorar ao Senhor, o nosso Rei sublime. Ó Rei sublime em majestade e glória. Então, nosso hino, nosso inário, hino 19. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Hino de número 19. Ó Rei sublime em majestade e glória, sobre as delícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remédios, filhos de Deus, canta em louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoam de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remédios, filhos de Deus, canta em louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remédios, filhos de Deus, canta em louvores que alcancem os céus. Amém. Que nós cantemos louvores
que cheguem à presença do Senhor para adorá-lo, para exaltar o nome do nosso Deus, né? Amor, eu ia pedir Simone agora para Espera um pouquinho. cumprimentar os irmãos, mas João Guilherme chegou do trabalho, está acabando de chegar aqui agora. Bem-vindo, filho. Guilherme. Deus abençoe. Trabalhou muito hoje, graças a Deus. Guilherme está acabando de chegar aqui em casa agora. Então vamos, irmãos, cumprimentar os irmãos. Simone vai aproveitar esse momento agora para ver os irmãos que já chegaram aí, para mandar um abraço para todo mundo. Muitos irmãos aqui, abraço para Cleide Lélia, minha poderosa irmã das duas mãos direitas, só faz coisas lindas. Também um forte abraço para Marileia, Arinilson, nosso irmão Arinilson está presente, abraço para toda a família. Ivonete Moses, saudade da irmã, Deus abençoe, minha querida, abençoe sua família. Lourdes Conceição conosco aqui, graça e paz, boa noite para ela. Deixa eu ver mais alguém aqui. Nosso irmão presbítero Roque conosco, Alzeni de Sena, lá de longe, aqui conosco. Nossa irmãzinha DCI mandando abraços a toda a igreja. Abraço DCI. Deus abençoe a todos. E a toda a família. Valdineia com a gente aqui, né? Beijão, Valdineia, Eliassi, Celso Caetano, né? Maria Ledina, Ana Paula, que eu tô vendo aí também com a gente, Aurélio, o primo, né? Que está com a gente. Deus abençoe cada irmão. Zé Leonides, que está com a gente aqui, Marileia, irmãos, a paz do Senhor, Gleí, Manuel Vilarinho, Adriana, Cacilda, muito obrigado, Cacilda, pela ajuda que nos deu aí com os jovens terça-feira. Saudamos os irmãos, que os nossos louvores cheguem à presença do nosso Deus, né? Vamos continuar então nesse momento de adoração. Vamos louvar o Senhor. O próximo hino, a fé contemplada. A fé contemplada. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus
contemplarão. Amém? Amém. Quero saudar a nossa irmã Solange. Ela, acho que ela é de Juquiá, porque ela é amiga da Flávia, Isso. amiga do Gilson. Ô, Solange, né? Na próxima viagem você vai com a gente, se Deus quiser. Junto na viagem do presbítero Furlan. Deus abençoe a irmã Solange, em nome de Jesus, querida. Um grande prazer ter a irmã com a gente aqui, louvando o Senhor, né? Vamos cantar aquela canção, Algo Novo. Vamos pedir ao Senhor, vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Novamente, vem me visitar. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar, vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo.
Santo de Deus esteja incendiando, enchendo nossa vida, enchendo nossa lamparina de azeite para a chegada do noivo, né? Porque o Espírito Santo, ele age em nossa vida, ele nos aquece, ele nos enche da presença do Senhor, e o fruto do Espírito Santo é o amor, a alegria, a paz, a mansidão, a bondade, a benignidade, o domínio próprio. Como precisamos, irmãos, do Espírito Santo em nossas vidas, né? Que ele nos visite a cada dia, a você na sua casa, a nós aqui. Precisamos do Espírito Santo, né? Vamos estudar em breve agora Gálatas. Ele vai falar sobre a importância do Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja, né? Amém? Vamos, irmãos, então, continuar adorando o Senhor, vamos continuar louvando o nosso Deus, né, com o próximo hino, que nós vamos louvar o Senhor agora, continuando esse momento de adoração, né? Enquanto o pastor coloca ali, abraço para Luzimeire, Deus abençoe, está sempre com a gente aqui também, lá de São Paulo, lá de Socorro, Deus abençoe. Acho que é Socorro, né? Não, Gair que é. É Gair que é Socorro, mas ela é de São Paulo também. Quero mandar um abraço também para nosso irmão Francisco Carlos. Fala pra gente aí sobre sua irmã, que você pediu oração sobre ela, como ela está, o que aconteceu, pra gente falar com os irmãos também. Nossa irmã Maria Ete, conosco aqui também, Deus abençoe, querida. E Adriana também, Marileia, nossa irmã Alvarina, estamos firmes em oração por você, irmã. E nosso abraço para a irmã Dionéia, que está aniversariando hoje, né? Rica promessa. Vamos louvar o Senhor com este hino, rica promessa. Saber que o Senhor está conosco. Hoje eu vi um testemunho pelo Facebook de um irmão que estava num Fusca e o carro dele literalmente partiu no meio. E ficou uma parte do carro de um lado e a outra parte do outro. E ele filmando e ele agradecendo a Deus o livramento que Deus deu para a vida dele. Ele falou: irmãos, eu estava dentro deste carro e eu saí sem um arranhão. É quase impossível de você imaginar. O Fusca partiu no meio. Ele mostrou na pista. Aí estava a metade do carro de um lado da pista e a outra metade no outro, e a metade de trás estava com os dois bancos. Ele falou que foi certinho ali onde ele estava. Ele se levantou, saiu do carro. Deus livrou ele de um acidente grandioso. E Deus, ao ver aquilo, eu só pensei numa coisa. Eu falei: Senhor, a nossa vida está na tua mão. A gente fica preocupado com o Covid, preocupado com tantas coisas, né? Se não for para a gente morrer, não vai morrer mesmo, né? Porque quem guarda a vida da gente é o Senhor. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Nós tomamos os cuidados que devemos tomar, mas a gente sabe de uma coisa: se não for a mão de Deus, né? Agora, a mão de Deus estando sobre nós, nós somos guardados, né? Somos protegidos pelo Senhor, é Ele quem nos guarda. Se nós estamos aqui, eu estava vendo isso, não é por causa do álcool em gel e nem é por causa da máscara. Se todos nós estamos aqui, é para a glória do Senhor, é porque o Senhor nos guardou. É o Senhor quem nos guarda. O Senhor é quem te guarda. Guardará de todo mal a sua entrada e saída, desde agora até o final. Meus amados, é o Senhor que nos guarda, que Ele guarde as nossas vidas. Você que está na sua casa, descanse no Senhor, entregue a sua vida ao Senhor e diga: Senhor, é o Senhor que me guarda. A nossa confiança está totalmente depositada nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida, a sua casa. Vamos cantar essa canção, Rica Promessa.
contigo eu sempre estarei. Oh, rica promessa do bondoso Rei, qual astro que brilha na escuridão, a mais linda promessa brilha no meu coração. Contigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. As luzes do mundo se apagarão, os dias mais belos breve passarão. Jesus, luz do mundo, não se extinguirá, e essa luz resplendente sempre em mim brilhará. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sim, comigo está. E se pelas águas tiver de passar, seus braços eternos hão de me guardar. Sim, mesmo no fogo que me vem provar, meu Senhor me promete, sempre comigo estar. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Aleluia! Que promessa maravilhosa, né? O Senhor nos promete estar sempre conosco, sempre nos guardando. Ai de nós, se não for a poderosa mão de Deus a nos sustentar. Amados irmãos, nós iríamos hoje iniciar o estudo de Gálatas, né? Mas eu preferi, como vou sair de férias semana que vem, estaremos 2 semanas de férias, mas teremos o culto aqui, o culto irá permanecer. Nós que vamos sair de férias a partir da quinta-feira que vem, então a partir de quarta-feira já sairemos. E aí, irmãos, pensei, para começar hoje Gálatas e ficar 2 semanas sem estudar, depois voltar, eu acho que seria prejudicial. Então hoje nós vamos estudar um tema interessante nas 2 cartas de Coríntios. Vamos fazer um encerramento das 2 cartas de Coríntios hoje. E aí teremos 2 semanas aqui, os irmãos estarão aqui dirigindo o culto, trabalhando aqui no culto, né? E logo após nós teremos, no final, né? Nós teremos o estudo então de Gálatas, ok? Estaremos estudando o livro de Gálatas depois, ok? Então
os irmãos ficaremos com saudade. Vamos ver se possível, da onde a gente estiver, a gente vai ver se consegue estar junto com os irmãos aqui no culto, no dia, se for possível, né? Então, nessas 2 próximas quintas-feiras, os irmãos estarão aqui no estudo, né? Depois voltamos estudando o livro de Gálatas. Lembrar os irmãos que neste domingo agora começa a nossa escola bíblica dominical, com o nosso estudo que será nas classes chegando na classe dos homens no salão, a classe das mulheres. Eu quero ver todas as minhas alunas, hein? Por favor, não pode faltar aula. A classe das mulheres no templo, atrás, onde fica o piano, a classe doutrinária, no edifício de educação religiosa, e no andar de cima, no andar das crianças, a classe das crianças. É para chegar e ir direto para a sua classe. E à noite teremos o nosso culto presencial. Você pode ainda fazer sua inscrição com o nosso presbítero Flávio, né, para o culto desse próximo domingo, ok, meus irmãos? Então estão aí os nossos avisos. Então domingo agora começa algumas programações diferentes na nossa igreja. Terça-feira que vem, de novo, estaremos reunidos na igreja para orar juntos com os jovens, né? E terça-feira estará com a gente a nossa irmã Flávia e o nosso irmão Tiago, que estarão fazendo a reunião. Nós vamos estar juntos com eles, porque 2 semanas também que estaremos de férias, eles irão dirigir a reunião de oração aqui com os irmãos, ok? Então, esses avisos que temos para a igreja presbiteriana de Olaria, para os irmãos, a você que é de outra igreja, que Deus abençoe os irmãos, as suas igrejas respectivas, né, nas cidades que os irmãos estão aí. Vamos orar ao Senhor agora, vamos buscar o nosso Deus. A Simone vai estar compartilhando alguns pedidos de oração, alguns agradecimentos, e logo após vamos fazer o nosso estudo da palavra do Senhor. Pega a sua Bíblia, porque nós vamos ler bastante textos, tá, irmãos? Então hoje vai ser importante, vão ser textos em lugares diferentes, na 1ª e 2ª Coríntios, tá? Então pega a sua Bíblia. Se você não está com a Bíblia, pega a sua Bíblia, porque nós vamos ler textos em lugares diferentes hoje. Não vai ser como a gente sempre faz, de ler consecutivamente ali, né? Vão ser vários lugares que vamos ler hoje. Falou? E nós vamos começar orando, mas queremos primeiramente fazer agradecimentos, né? No domingo nós pedimos oração pela Maria de Lourdes Ventura Coutinho. Ela havia perdido os seus documentos, estava muito preocupada, coitada, né? Os irmãos sabem, né? Perdeu o documento, já bate aquela preocupação. Mas graças a Deus ela encontrou e pediu para agradecer as orações, agradecer os irmãos que colocaram, compartilharam também no Facebook, e ela pôde encontrar a sua bolsa com seus documentos. Então, que bênção, graças a Deus. Queremos cumprimentar e orar em agradecimento pelos nossos irmãos José Correia e Dionéia, que fizeram um aniversário de casamento, e também nossa irmã Dionéia, que aniversaria hoje. Motivos de grande agradecimento. Também quero agradecer pela vida do meu filho, João Pedro, que fez uma prova hoje, passou, ficou tão feliz. Ele ainda está trabalhando, né? Ele trabalha na TV e chega tarde. Então, que a gente ficou assim, estava apreensivo, né? Mas graças a Deus, vamos agradecer. Nossa irmã Simone... Já temos mais um motorista em casa. Graças a Deus. Simone Toledo, lá da Igreja Presbiteriana Sião, pede oração pela sua irmã Shirley. Ela está internada no Rio de Janeiro. Então, vamos orar pela Shirley, que Deus abençoe, que Deus a cure em nome de Jesus. Vamos orar também pelo Renato Queiroz, ele fez uma cirurgia hoje, então inspira cuidados. Também pedido de oração aqui pela Maria José irmã do nosso irmão Francisco. Eu perguntei por ela e ele me disse que ela está fazendo quimioterapia, está passando por muitas dores, tomando remédios muito fortes. Então vamos orar para que Deus leve o alívio e que esse tratamento que ela está fazendo possa surtir efeito. Tem um pedido de oração para uma jovem chamada Júlia Helena, que vai ter o bebê na segunda-feira.
né? Então ela está assim apreensiva, o primeiro filho, ela é bem jovem. Então vamos orar pela Júlia Helena, que vai receber o seu bebezinho na segunda-feira. Também a Luciana, que é filha da nossa querida irmã Vera. A Luciana vai ganhar neném na semana que vem, provavelmente. Então vamos estar nessa reta final aí de chegada do bebê, então vamos orar pela Luciana, né? As mulheres aí que são mães sabem a preocupação, a ansiedade que passa nesse momento. Vamos orar, continuar orando por Anitta e Maria José, que são nossas irmãs que estão com Alzheimer e muitas dificuldades. Também lembrar de orar pelo nosso irmão Ademir, pela Terezinha, que são irmãos que estão em tratamento de saúde, né, e carecem das nossas orações. Né? Então, vamos nesse momento orar, colocando a vida dessas pessoas diante do Senhor. Você aí fecha os seus olhos e faça a sua oração também por aqueles que você tem preocupação. Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, diante de Ti nos chegamos, ó Deus, porque o Senhor nos ouve, porque é o Senhor quem nos socorre nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade, ó Pai. Ó Senhor, nós rogamos a Ti pela vida de Shirley, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia. O Senhor sabe todos os problemas de saúde pelos quais ela já passou. E agora, Senhor Deus, essa internação, ó Deus, que o Senhor a tome em suas mãos e cuide, ó Deus, da nossa querida Shirley, ó Pai. Seja com ela e com a sua família, ó Pai. Senhor, nós oramos pela Maria José, irmã do Francisco, que tem passado por momentos de muitas dores. Ó Pai, tenha misericórdia, que, Senhor Deus, ela possa sentir alívio dessas dores e o tratamento que ela está fazendo possa ter resultado, ó Pai. Amém. Senhor, entregamos nas Tuas mãos a vida de Ademir e Terezinha, o tratamento que eles estão fazendo, Senhor, que sejam tratamentos, ó Deus, que tenham resultados, ó Pai, e que vejamos os nossos irmãos felizes e curados para a honra e glória do Seu nome. Senhor Deus, lembramos do Gilmar, que vai passar por uma consulta com o oncologista amanhã. Ó Deus, que ele possa receber os melhores cuidados, ó Deus, e estar confiante no seu tratamento, ó Pai. Senhor, oramos também por Maria José, por Anitta, suas famílias, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, dê a todos paciência e tranquilidade no cuidado dessas irmãs, ó Deus, com essa doença tão difícil de lidar, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Ó Pai, nós também, ó Deus, queremos neste momento agradecer pela vida dos nossos irmãos José Correia e Dionéia, que completaram mais um ano de casamento. Abençoa, Senhor Deus, aquele lar, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Também te agradecemos pela vida da nossa irmã Dionéia, que o Senhor, ó Deus, a abençoe por mais um ano de vida e que muitos anos de vida ela possa completar na Tua presença, Senhor. Ó Deus, queremos pedir pela vida de Luciana e Júlia Helena, que terão seus bebês, ó Pai, que o Senhor dê tranquilidade, dê paz a cada uma e que esses bebês cheguem, ó Deus, com saúde para a alegria de suas famílias, ó Pai. Senhor, te agradecemos pela Lourdinha, que encontrou seus documentos. Ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que responde, um Deus que traz tranquilidade ao nosso coração. Oramos, ó Deus, agradecidos e também, ó Deus, agora que vamos estudar a Tua palavra, abre a nossa mente ao entendimento, ó Pai. É o que oramos, ó Deus, agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meus irmãos. Vamos então agora ao nosso estudo da palavra. Pega a sua Bíblia aí, 1 e 2 Coríntios, que nós estaremos estudando hoje. Pega a sua Bíblia, já pegou sua Bíblia? 1 e 2 Coríntios. O tema de hoje, irmãos, é sobre a fraqueza e o poder, a força.
Nessas duas cartas de Paulo aos Coríntios, nós observamos ele sempre tratando dessa realidade da fraqueza e da força. Essas duas realidades que nós convivemos no nosso dia a dia, né? Então, o nosso tema é a fraqueza e o poder ou força em 1ª e 2ª Coríntios. O primeiro texto que nós vamos abrir está lá em 1 Coríntios 1:25. Abra lá, 1 Coríntios 1:25. Então, nós vamos encerrar o estudo das duas cartas, 1 e 2 Coríntios. Então, pegando as duas cartas, esse tema que ele fala da fraqueza, mas fala também do poder. Então, 1 Coríntios 1:25 é o nosso primeiro versículo de hoje. Olha o que ele diz lá. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Então, é a primeira vez que Paulo aqui vai falar dessa questão da fraqueza e do poder. Então, a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. É o primeiro lugar em que Paulo vai tratar dessa realidade da fraqueza e do poder. A sabedoria de Deus, a loucura de Deus é mais sábia, porque para muitos o evangelho é uma loucura. Para o mundo em que nós habitamos, e muitas pessoas acham o evangelho uma loucura. E Paulo vai dizer, ok, então a loucura de Deus é mais sábia do que todos os homens. E a fraqueza de Deus, aquilo que muitos podem olhar, e quando se olha Jesus numa cruz, morrendo, sofrendo, né, ele vai dizer, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, é mais forte do que todo o poder dos homens. A grande fraqueza do ser humano é na vida espiritual. Nós somos totalmente pobres espiritualmente. A nossa natureza humana, ela é completamente corrompida, ela é totalmente pobre, ela é totalmente fraca. Ele vai dizer, aquilo que para muitos dizem que é loucura de Deus, que é o evangelho, né? Mas essa loucura de Deus, ela é mais forte, mais poderosa do que qualquer poder humano. O poder do evangelho, o poder da vinda de Cristo. Quando nós olhamos, irmãos, a Bíblia, quando nós contemplamos a Bíblia foi escrita em mais de 1000 anos, se levou para escrever a Bíblia toda. Você já pensou num livro desse? Um livro que levou mais de 1000 anos para ser totalmente escrito. E um livro que se lê e que influencia o mundo todo. 2000 anos depois de ser escrito. Mas aí se faz uma pergunta, qual o sentido geral da Bíblia? Qual é o sentido geral de todo ensino bíblico? Todo ensino bíblico está centralizado na pessoa de Jesus Cristo, do Evangelho, aquilo que para muitos homens é a loucura de Deus. Para muitos o Evangelho é uma loucura. Mas quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós olhamos que todo o Velho Testamento foi escrito, foi preparado. Todos os rituais do Velho Testamento, eles estão centrados na pessoa de Jesus, que como Jesus mesmo disse, ele vai falar, eu não vim revogar a lei, eu vim para cumprir perfeitamente toda a lei e todo o ensino dos profetas. Então, meus irmãos, no contexto geral, o tema central da Bíblia é a fraqueza do homem,
na sua vida de corrupção, na sua vida de pecado, de fragilidade. Nós sabemos muito bem disso. O apóstolo Paulo sempre olhava para ele nessa perspectiva da sua fraqueza, enxergando a sua limitação, mas ao mesmo tempo olhar o poder de Deus. Então, nesse primeiro texto aqui que ele narra essa realidade, né, ele vai colocar para a gente aqui que é aquilo que é a loucura de Deus, por muitos chamado do Evangelho, ela a loucura de Deus é mais sábia do que todo o poder humano. Então, é a primeira vez que vamos ver esse tema nas duas cartas. Interessante que Paulo vai falar desse tema nas duas cartas. Segundo texto que nós vamos ler é 1 Coríntios 1, agora versículo 27. Abre aí a sua Bíblia. 1 Coríntios 1, versículo 27. Olha o que ele vai dizer aí pra gente. 1 Coríntios 1, agora é versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar aqueles que se acham muito sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as que se acham fortes. Mais uma vez esse tema no coração de Paulo. Fracos e fortes, a fraqueza e o poder. E agora ele vai dizer a respeito da própria igreja. Se você for observar, a igreja é feita de homens simples, de pessoas simples. Não é feita de pessoas que são muito sábias aos olhos do mundo. E aqui ele vai mais uma vez trazer esse tema para a gente no versículo 27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Eu gosto especialmente desse texto, né? Quando a gente olha para a gente e fala, Senhor, muito obrigado por o Senhor ter me escolhido. Coisas loucas desse mundo, né? Pessoas que muitas vezes aos olhos do mundo podem ser vistas como pessoas loucas. E eu especialmente gosto muito desse texto, né? Ele conforta o meu coração, porque ele vai dizer, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Para quê? Para envergonhar aquelas que se acham sábias demais. E ele vai dizer aqui, Deus escolheu as coisas fracas desse mundo, as coisas fracas desse mundo, para envergonhar aquelas que se acham fortes, poderosas, grandiosas. Então, mais uma vez esse tema do fraco e do forte, né? Do fraco e do poder. Aqui ele vai colocar esse tema na realidade da escolha. Quem é que forma a igreja, os escolhidos de Deus, né? Nós estamos na igreja que Jesus mesmo falou, não foste vós que escolhestes em mim, eu que escolhi a vós outros, para que vocês vão e vocês produzam frutos, pregando o evangelho, levando a palavra da verdade. E ele vai dizer que ele escolheu as coisas loucas deste mundo, com um único objetivo, de envergonhar aquelas que se acham poderosas, aquelas que se acham sábias. Ele vai dizer, Deus escolheu as coisas fracas desse mundo, né? Para quê? Para envergonhar aquelas que se acham fortes, sábios, muito inteligentes, porque toda sabedoria humana é restolho diante do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é a sabedoria de Deus. O Evangelho de Cristo é a verdade de Deus. Então ele vai dizer, mais uma vez esse tema, pela segunda vez aqui em 1 e 2 Coríntios, que Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios. Deus escolheu as pessoas fracas para envergonhar aquelas que se acham muito fortes, muito superiores, né? Pessoas mais inteligentes, mais poderosas. Então, segunda vez que Paulo vai tratar desse assunto aqui nas cartas aos Coríntios. Terceira vez está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3 e versículo 5.
1 Coríntios, capítulo 2 agora, versículo 3 e versículo 5. Ele vai dizer: e foi em fraqueza, em temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo vai dizer que ele esteve naquela igreja não se achando o bom, o poderoso, ou se mostrando alguém que se mostrava forte. Paulo vai dizer aos coríntios que ele mesmo esteve naquela igreja, visita aquela igreja, né? Ele vai dizer aqui no versículo de número 3, eu mesmo fui em fraqueza, humildade, temor e grande tremor. Foi desta forma que eu estive entre vós. Paulo se mostra se mostrando ali e se comportando em fraqueza, não em glória, não em poder. Mas ele vai agora fazer uma distinção com o versículo 5. Agora também o capítulo 2, versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas a vossa fé deve se apoiar no poder de Deus. Paulo vai dizer que ele esteve ali em Corinto em fraqueza, para que ninguém se apoiasse na sabedoria dele, na posição dele. Meu irmão, não se apoie na vida do seu pastor humano, né? Na minha pessoa, na capacidade que se tenha de falar alguma coisa ou de ser alguma coisa. Jamais. Nós temos que estar firmado. Paulo vai dizer: eu fui a vocês em fraqueza, em temor e tremor, mas com um objetivo. Ele vai dizer aqui: para que a fé de vocês não se apoie em sabedoria humana, mas a fé de vocês deve se apoiar no poder de Deus. O que é o poder de Deus? Um dos versículos mais bonitos que eu fiz até minha exegese do seminário, que está lá em Romanos 1,16. Ele vai dizer: não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acreditar, todo aquele que crer. Salvação pela fé. A base da salvação bíblica é a fé. Jamais obras humanas, poderes humanos, valores humanos, capacidades humanas. E aí Paulo vai dizer que diante do poder bélico do Império Romano, quando ele está indo para Roma, quando ele manda essa carta para Roma, a capital do império do seu tempo, ele vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Paulo vai dizer então aqui em Coríntios que ele não desejava que aquela igreja se firmasse na sua sabedoria humana, mas que aquela igreja, a fé daquela igreja não se apoiasse em sabedoria humana, mas a fé da igreja se apoie no poder de Deus. E o poder de Deus é o Evangelho. Só o Evangelho tem poder para salvar o homem. Não é a denominação, não é a religião, não é ser de uma religião, não é pertencer a uma denominação. O poder do Evangelho, ele vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Então o centro da Bíblia é o Evangelho, é a vinda de Jesus, Evangelho, poder de Deus. E a sua vida, meu irmão, assim como aqueles irmãos de Corinto, não pode estar, sabe, eu tenho observado uma coisa que eu tenho andado muito triste. Eu vejo pessoas pregando suas igrejas, mas não pregando Cristo.
Eu vejo pessoas que têm mais fé na sua igreja, no seu pastor, na visão missionária do seu pastor, do que em Cristo. E é por isso que muitas pessoas ficam pulando de igreja para igreja, porque elas estão atrás de sabedoria humana. E aí você vai para cá e para lá, você vai atrás daquele pastor, depois você vai atrás daquele outro, agora tem um ministério novo, aí você vai atrás daquele outro, sabe? E eu vejo pessoas que convidam as pessoas para ir para a sua igreja, mas não convidam as pessoas para Jesus Cristo. E aí Paulo vai dizer, eu fui a vocês com fraqueza, eu fui a vocês com temor e tremor, mas sabe para quê que eu quero ser fraco? Para que a fé de vocês não esteja firmada em sabedoria humana, mas a fé de vocês tem que estar firmada no poder de Deus, e o poder de Deus é o Evangelho, como ele mesmo diz na carta aos Romanos, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Só o Evangelho tem poder para salvar, só a realidade do nascimento. O que é o Evangelho? É o nascimento do Filho de Deus, o nascimento do Rei dos Reis, que veio ao mundo para resolver a situação da nossa miséria de pecado e levou sobre si os nossos pecados, para que todos aqueles que receberam Jesus não pereçam, mas tenham vida eterna. Paulo vai dizer, vocês não podem se firmar em sabedoria humana. E eu tenho visto muito isso. Pessoas que, às vezes você ouve na própria... é uma coisa assim, muito sorrateira. Pessoas que saem de uma denominação já vão para outra. Aí dali daquela outra ele já vai para outra. Depois ele já vai para outra. Por que isso acontece? Justamente por isso aqui que Paulo vai dizer. Porque são pessoas que estão atrás de homens que mostram sua sabedoria humana, o seu poder. E aí você acha assim, fulano que tem um ministério bom, o ministério de fulano. Paulo diz, eu não estou perto de vocês, eu cheguei para vocês em fraqueza. Em fraqueza para quê? Para que vocês nunca se firmem em sabedoria humana, mas que vocês se firmem no Evangelho, no poder de Deus. Cristão que vive o poder de Deus não muda de igreja. Sabe, porque ele sabe que não é a igreja que vai mudar a vida dele. O que vai mudar a vida dele é o poder do Evangelho, é o poder de Jesus, é o poder do Espírito Santo. E se ele ficar andando atrás de ministérios, ele vai se perder, porque vai chegar um aqui hoje com um ministério diferenciado, e amanhã já tem outro, e aí a pessoa está sempre perdida. Paulo vai dizer, eu me apresentei diante de vocês com fraqueza, temor e tremor, com o objetivo de que a fé de vocês seja firmada não em sabedoria de homens, mas que a fé de vocês esteja firmada no poder de Deus. E o poder de Deus é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, terceira vez aqui, Paulo vai fazer essa mudança da fraqueza para o poder, para a força. Depois, é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 43. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 43. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 43. Semeia-se em fraqueza, mais uma vez ele vai dizer isso. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Mais uma vez, Paulo vai usar esses extremos da fraqueza e do poder. Agora ele vai dizer sobre a nossa morte. Ele vai dizer sobre o nosso corpo. Será semeado esse corpo na terra, em fraqueza, o que nos leva para um caixão é uma doença. Aí a gente está vivendo essa realidade agora com o Covid, muita gente com medo da nossa fragilidade, da nossa fraqueza. Ele vai dizer, semeia-se em fraqueza um corpo corruptível, um corpo fraco, um corpo que um vírus é capaz de matá-lo, se essa for a vontade de Deus, porque Deus é que manda em tudo, né?
para mostrar a nossa fraqueza, até mesmo da limitação do nosso corpo. E esse nosso corpo, ele vai se deteriorando, como Paulo vai dizer, o nosso homem exterior, ele se corrompe, ele se deteriora. É só você ver minha foto de casamento e minha foto de hoje, né? Minha foto de casamento, eu tô lá, cabeludo, barbudo, magrinho, bonitinho. Hoje em dia, a minha esposa diz que eu sou o mais lindo de todos os lindos, né? Mas eu sei que ela me ama e Deus colocou ela na minha vida para me animar todos os dias, né? Mas o espelho me fala a verdade, né, meus irmãos? Então ele vai dizer, semeia-se em fraqueza, mas sepulta-se em fraqueza. Mas ele vai dizer aqui, mas ressuscita em poder. O nosso corpo que vai ser ressuscitado, ele vai ser ressuscitado em poder. Assim como Jesus que morreu em fraqueza naquela cruz, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou dos mortos em poder. Ele vai dizer na nossa vida a mesma coisa. Hoje semeia-se os nossos corpos no sepultamento em fraqueza, mas ele vai dizer que esses corpos um dia ressuscitarão em poder. Aleluia! Nós hoje sepultamos, irmãos amados, familiares amados, mas certos que agora semeia-se em fraqueza, sim. Mas vem o grande tema de Paulo aqui em 1 e 2 Coríntios. Mas um dia esses corpos vão ressuscitar, mas ressuscitar em poder, pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Glória ao nome do nosso Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, o que se semeia em fraqueza há de ressuscitar em poder. O Paulo que se apresenta em fraqueza diante de Deus, ele fala, eu faço isso para que a igreja seja firmada no poder de Deus e não no poder de homem algum, de humano algum. O apóstolo Paulo vai declarar. Então aqui nós terminamos, irmãos, 1 Coríntios, esse tema em 1 Coríntios. Né? A fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar aquelas que se acham fortes. E foi em fraqueza, temor e tremor que ele se apresenta à igreja de Corinto, para que a igreja se firme no poder de Deus e não em poder de homem algum. E ele vai dizer que o nosso corpo humano vai ser semeado em fraqueza no nosso sepultamento, mas ele vai ressuscitar em poder. Aleluia. Agora vamos para 2 Coríntios, ok? Encerrando assim esse tema, esses nossos estudos que fizemos aí, mais quase 2 anos, 1 e 2 Coríntios. Né? Agora vamos para 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Vamos lá? 2 Coríntios 12, 9. Que vai dizer assim? Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mais uma vez esses 2 temas, poder e fraqueza, fraqueza e poder. A minha graça te basta, diz aqui a palavra do Senhor. 2 Coríntios 12, 9. 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Que coisa maravilhosa, irmãos! Paulo vai dizer, eu me alegro com a minha fraqueza, porque nessa hora que eu sinto, é nessa hora que eu vejo a minha fraqueza, é nessa hora que eu vejo a minha fragilidade, é nessa hora que eu vejo a minha miséria. Quando eu vejo a minha miséria, é nessa hora que eu me fortaleço no poder de Cristo. E eu vejo que eu não sou nada sem
Jesus. Sem Jesus nós nada somos. Sem Jesus nada podemos. 2 Coríntios 12, 9. Mais uma vez esse tema. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa quando você está fraco. Então Paulo vai dizer, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas minhas fraquezas. Mas ainda bem que eu sou fraco, ainda bem que eu sou miserável, ainda bem que eu sou um falho. Porque quando eu vejo que eu sou miserável e quando eu vejo que eu sou falho, é aí, nesse momento, que para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Senhor, como eu sou falho, como eu preciso do poder de Cristo em minha vida. O que nós somos sem o poder de Cristo? Então Paulo vai dizer, eu me alegro na minha fraqueza, na minha limitação, sabe? Porque nessa hora que repousa sobre mim o poder de Cristo. Somente aqueles que são fracos, humildes, pobres, reconhecem que precisam do poder de Jesus. Então ele vai dizer, eu me alegro nas minhas fraquezas, porque elas me levam a buscar e repousar no poder de Cristo e saber que sem Cristo nada eu sou, nada eu sou. Olhem, meus irmãos, para as suas fraquezas dessa maneira, sabe? Que elas te mostrem apenas uma coisa, o quanto você precisa e depende de Jesus. Se glorie na sua própria fraqueza, como Paulo vai dizer aqui. Glorie-se nas suas próprias fraquezas. Versículo 9. Glorie-se na sua própria fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei, me alegrarei nas minhas fraquezas. Sabe por quê? Para que sobre mim repouse, então, o poder de Cristo. Eu fraco, Cristo forte e poderoso em mim, na minha vida, na nossa vida. Cristo é tudo que nós precisamos e nós sabemos das nossas fraquezas e das nossas limitações. Então, lemos agora 2 Coríntios 12, 9. Próxima vez que ele vai falar sobre esse tema, 2 Coríntios 13, 3. Abra aí, 2 Coríntios 13, que é o último capítulo, que ele falou várias vezes sobre esse tema. Ele vai terminar 2 Coríntios tratando várias vezes desse tema. 2 Coríntios 13, 3. Posto que buscai provas de que em mim Cristo fala, o qual Cristo não é fraco para convosco. Antes, Cristo é poderoso em vós. Cristo é poderoso em vós. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos. Ele não é fraco quando trata com vocês, mas na verdade, o Senhor Jesus, pelo contrário, ele é poderoso entre vocês. Que o agir de Jesus seja poderoso entre nós, entre a igreja presbiteriana de Olaria. O agir de Cristo no nosso meio, a presença de Cristo em nosso meio, porque é Ele que opera em nós tanto querer como o realizar. Buscar o poder de Deus, né? Ele não é fraco quando trata com vocês, pelo contrário, Ele é poderoso entre vocês. Jesus tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em cada um de nós. Não é poder de nenhum ser humano, é o poder de Cristo que opera, que age no meio de cada um de nós. Ele opera sobre nós com o seu poder, e que Jesus opere a cada dia, Senhor, no meio da nossa igreja, no meio da sua igreja, com o seu poder, de forma que todos vejam a glória, o poder e o agir do Senhor Jesus. Agora, 2 Coríntios, capítulo 13, de novo, versículo 4. 2 Coríntios 13, 4. Porque de fato, Jesus foi crucificado em fraqueza.
A morte de Cristo revelou a fraqueza humana, revelou a limitação humana. Ele vai dizer, porque de fato foi Cristo crucificado em fraqueza, em vergonha. Contudo, ele vive hoje pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele e precisamos dele, mas vivemos com ele para vós outros e vivemos com Cristo pelo poder de Deus. Aleluia! Aleluia, irmãos! Jesus morreu naquela cruz mostrando a sua fragilidade. Ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou em poder e hoje é dado a Jesus o nome que está acima de todo nome e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E de modo semelhante, ele foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele pelo poder de Deus. Nós somos fracos e precisamos dele. E por esse motivo, nós vivemos com ele pelo poder de Deus. Aleluia! Nós somos fracos, sim, eu sou um fraco. Eu sou um pobre. Eu sou um limitado. Mas é quando eu me reconheço um fraco, um pobre e um limitado, que eu me reconheço em Cristo. E assim como ele morreu crucificado em pobreza e ressuscitou em poder, nós também que precisamos dele, nós somos fracos nele, dependemos dele, mas agora vivemos com ele pelo poder de Deus, pelo agir poderoso e maravilhoso de Deus. O Evangelho é o centro de toda a Bíblia. O Evangelho é o poder de Deus vencendo a miséria do homem. O Evangelho é o poder de Deus, como Paulo vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo homem, primeiro do judeu, também do gentio. Então, o Evangelho, ele é o poder de Deus na sua essência. O Evangelho é poder de Deus na sua abrangência para todo que nele crer. Para todo que nele crê. No Evangelho não há acepção de pessoas, que nós vivemos hoje num mundo tão sectário, separação entre homens e mulheres, separação entre negros e brancos, separação entre pobres e ricos. No Evangelho isso não existe. Para todo que crê, seja você homem, seja você mulher, seja você branco, seja você negro, seja você pobre, seja você rico, todos precisam do poder de Deus, porque todos nós somos fracos. E no poder de Deus, nós morremos com Cristo, mas com ele também ressuscitamos, pelo poder de Deus que age em nossas vidas, sobre os loucos que ele escolheu para desprezar e para envergonhar os sábios e aqueles que se acham fortes e aqueles que se acham merecedores de alguma coisa. Por isso Paulo vai dizer, eu me alegro das minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Jesus Cristo. Aleluia, meus irmãos amados. Glórias ao nome do Senhor. E por fim, finalizando, 2 Coríntios 13, 9. Desculpa, estamos passando aí um pouco do horário. 2 Coríntios 13, 9. A última vez que esse tema fraqueza e poder, fraqueza e força, força e poder, força e fraqueza, né? Que Paulo vai falar muito, tanto em 1 Coríntios como em 2 Coríntios. E hoje encerramos, então, esse estudo nosso aqui. 2 Coríntios 13, 9. Finalizando, porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isso é o que pedimos a Deus,
o vosso aperfeiçoamento. Então Paulo vai finalizar, porque nos alegramos quando nós estamos fracos, quando nós somos vistos até mesmo como fracos, mas quando isso serve para que vocês estejam fortes no Evangelho, então vale a pena. Vale a pena expressar como Paulo, de certa forma, se expressava e podia parecer aos coríntios um fraco. Era um fraco na sua retórica, era um fraco na sua autoridade, ele não era um homem autoritário que cobrava a sua autoridade. Mas ele vai dizer aqui, porque nos alegramos quando nós somos fracos, mas desejando que isso faça com que vocês sejam fortes, mas fortes em Cristo Jesus. Centrados em Cristo Jesus, não em homem algum, mas olhando para nós como fracos, mas se tornando fortes porque vocês agora passam a olhar para Cristo. E um homem só é forte quando ele olha para Cristo. Um homem só é vitorioso quando ele olha e se firma em Cristo Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Assim encerramos, irmãos, nosso estudo de 1ª e 2ª Coríntios. E olhamos que nessas duas cartas, Paulo trata muito a respeito dessas duas realidades, a fraqueza e o poder. A fraqueza do homem e o poder de Deus. A fraqueza das obras do homem e a realidade do poder do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, o único capaz de salvar o homem. Não há salvação a não ser em Cristo Jesus. O poder de Deus. O centro de toda a Bíblia. Quando Jesus vai se achegar aos fariseus, ele vai dizer que todo o Velho Testamento fala a respeito dele. Todo o Novo Testamento fala a respeito de Jesus. Ele é a exata expressão de Deus Pai. Ele é o poder de Deus, que morre em fraqueza numa cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscita em poder, e a ele foi dado o nome que está acima de todo nome. E o que é preciso para o homem é morrer em Cristo, reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa limitação, que somos loucos, e Deus então escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar aquelas que se acham fortes e sábias, porque o poder de Deus é o Evangelho de Jesus, e só o Evangelho tem poder para nos dar a vida eterna. E saber que um dia seremos semeados no nosso sepultamento em fraqueza, mas que o nosso corpo, pela glória do Senhor, há de ressuscitar em poder por meio de Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Deus abençoe, meus irmãos amados. Vamos sair de férias agora 2 semanas, em nome de Jesus. Orem pelas nossas férias, porque férias têm um objetivo, né? O objetivo das férias é trazer a gente um renovo. Então orem por nós, por mim, por Simone. João Pedro e João Guilherme não poderão ir com a gente, porque estão trabalhando, graças a Deus por isso, mas a partir de quarta-feira que vem estaremos de férias. Vamos estar na igreja domingo, estaremos com os irmãos terça-feira que vem, mas quarta-feira sairemos de férias. Orem por nós. Teremos irmãos que vão dar continuidade aqui a alguns estudos e depois retornaremos estudando o livro de Efésios. Amém? Deus abençoe. Desculpa, irmãos. O livro de Gálatas, Efésios é depois. Estaremos estudando livros de Gálatas quando nós retornarmos aos nossos estudos. Que Deus abençoe a cada um e que seja forte em Cristo Jesus. Se alegre até na sua fraqueza, para que sobre você repouse o poder de Cristo sobre a sua vida. Aquele que tem poder para te salvar. Só Jesus tem poder para nos salvar. Vamos orar? Encerrando assim o nosso estudo desta noite. Pai de amor, Pai maravilhoso,
Obrigado porque o Senhor nos chamou em Cristo Jesus. Obrigado porque podemos enxergar a nossa fraqueza humana, a nossa limitação humana, a nossa dependência do Senhor. E é justamente nesse momento em que o poder do Senhor se manifesta em nossa vida. Quando nós cremos no Evangelho. Por que cremos no Evangelho? Porque nós enxergamos a nossa miséria, que não há salvação por nós, através de qualquer mérito nosso, nós não merecemos, sabemos disso. Mas olhamos para Cristo, que repouse sobre cada um de nós. Senhor, o poder de Jesus Cristo sobre a vida de cada irmão, renovando, fortalecendo a vida de cada um dos nossos irmãos, Pai. Nós te louvamos por aqueles que foram semeados em fraqueza, nas enfermidades, Senhor, na idade avançada, mas te louvamos porque esses irmãos ressuscitarão em poder por Cristo Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Ó Senhor, nós te damos graças, Pai. Transforma-nos segundo a tua palavra. É a nossa oração, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Irmãos amados, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus, né? Deus esteja fortalecendo a cada um dos irmãos. Lorenzo aqui acordou, o cachorro de baixo latiu. O que foi, Lorenzo? Conta pra gente aí. Deus abençoe a todos os irmãos, tá? Fiquem na paz. Vamos despedir aí. Hoje, então, bolo para nossa irmã. 2 bolos para Dionéia. Um para o aniversário de casamento dela ontem e outro pelo seu aniversário hoje, da nossa irmã Dionéia, né? Mais alguém aí para mandar bolo, amor? Não, só a Dionéia. Só a Dionéia, irmãos. Irmãos, Dionéia é Correio, né? se firmem no poder de Deus, no Evangelho. Sempre firmados no poder de Deus, no Evangelho. Graça e paz a todos. Simone botou lá no meu lugar o bolinho. Já tá aí. Deixa eu ver quem tá aqui para poder despedir. Coloca a sua palavra de despedida agora para poder ler aqui. Amém. Flávia Abreu. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu recebo. Glória a Deus. Aqui os irmãos. Sandra Morim. Deus abençoe. Irmã Sidneia. Elda Regra. Adriana. Os irmãos aí colocando bolo. Tá chegando aqui um monte de bolo agora. Joia. Jorge Elias. Graça e paz, Jorge Elias. Irmão querido. Aí temos que voltar ao nosso coral, hein, Jorge Elias? Quem sabe o coral cantar na galeria, hein, Jorge Elias? Vamos pensar nisso, né? Ensaiar o coral ficar na galeria, no culto, quem sabe para um próximo domingo aí pela frente, voltar ao ensaio do coral e cantar o coral na galeria, vai ficar uma bênção, hein? Em nome de Jesus. Pensa nisso aí, nosso maestro Jorge Elias. Graça e paz. Simone Aguiar, minha esposa mesmo tá aqui. Bolinho, 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 bolinho. Beijo a todos. Graça e paz, irmãos. Fiquem com Deus, tá bom? Vamos desligar aqui a nossa transmissão hoje. Amor, vou passar lá para ela, para vocês darem um tchauzinho para Simone. Dá um tchauzinho para todo mundo aí. Você está no ar, pode dar o tchauzinho. Tchau, meus irmãos. Até domingo. E mais uma vez eu lembro, as alunas da classe, vamos participar. Ok? Estou esperando. Então, nesse domingo, vamos transmitir a classe das mulheres, tá? Vocês vão ver Simone lá dando aula para as mulheres, a classe das mulheres, que será transmitida nesse próximo domingo da nossa Escola Bíblica Dominical. Fiquem com Deus, irmãos. Alguém me mandou boas férias aí. Fabiana de Carvalho, obrigado. Fabiana de Belo Horizonte, obrigado, irmãos. Deus abençoe, tá? Esteja orando por nós. Mas só vou sair quarta que vem, tá, Fabiana? Domingo estamos juntos ainda, se Deus quiser. Tá bom? Luzimeire dos Santos. Estão terminando. Amor, dá o tchau pro pessoal. Tchau. Agora eu vou dar tchau também. Tchau. Deus abençoe a todos. Encerrando nossa transmissão de hoje. Até domingo agora pela manhã. Fiquem com Deus.